voltamos com o Alerj Debate, que está falando sobre objeção da consciência. Bom, no último bloco a gente falou muito sobre o projeto, que inclusive foi vetado agora pelo governador, mas no caso de ser derrubado o veto aqui na Alerj, esse projeto valeria tanto para empresas privadas quanto empresas públicas? Porque o exemplo que a gente usou aqui no primeiro bloco foi de uma empresa pública, municipal, da Conlurb, mas isso valeria para qualquer empresa? Com certeza, né? É uma lei que passa a valer para o Estado do Rio de Janeiro, no modo geral, né? Tanto para o privado quanto para o público. Não há dúvida nenhuma. A lei, ela não disciplina se a atividade é pública ou privada. A lei é para todos. E a atividade privada tem os mesmos problemas da atividade pública. Existe desfalque no banco, existe cobranças de juros exorbitantes, existe venda de produto maculado, de produto vencido, existe hipótese de objeção de consciência em todas as áreas, sem exceção, né? É um problema da sociedade e não do determinado poder, ser público ou privado. Agora, um empregado que se negar a cumprir determinada ordem que ele não concorde, que seja visivelmente contra os princípios dele, isso pode acarretar em algum problema de demissão ou sanção, no caso de ser uma empresa pública, um funcionário concursado? Olha, eu acredito que sim, né? Dependendo do superior, da visão do superior desse funcionário. Agora, o projeto vem justamente para garantir o contrário disso, né? Dar a ele, né, o direito realmente de não ser contrário às suas convicções, como já foi dito aqui. Então eu acredito que vai depender muito de quem estiver, né, no comando da empresa, tanto que seja privada ou pública, enfim. Também em qualquer outro cenário que venha dentro da sociedade envolver a objeção de consciência. A objeção de consciência, quando é de caráter, por exemplo, religioso, aquele que faz a objeção, diz, não vou cumprir por questões religiosas, ele tem que demonstrar. Né? Ele tem que demonstrar que tem aquela fé, que aquele é o comportamento dele. Não é assim algo solto, aleatório. Evidente, aquilo que é contrário à lei, basta dizer, eu não posso fazer porque a lei está dizendo. Né? Mas é de caráter religioso, até porque você não se torna adepto de uma religião com o instalado Deus. Você tem uma prática, né? Você professa um credo e você tem como demonstrar que você professa esse credo. Então, se houver exorbitância do chefe, quer seja no executivo, quer seja na sociedade civil, né, no público ou no privado, há como o cidadão que objetou a consciência provar que ele o fez por convicção. É óbvio, né, Renato, que o deputado está falando tem a ver, né? Você tem que provar através da sua vida, né, que você realmente crê naquilo que você está se negando a fazer. E automaticamente prevalecer sempre a lei. Né? Existe a lei estadual, a federal, enfim, que é realmente o que vai prevalecer dentro da nossa sociedade sempre, porque senão vira bagunça, né, Luiz? Então, claro, nós temos que ter essa coerência, não tenha dúvida disso. É plausível que um empregador ou um patrão, enfim, um gerente acima dessa pessoa peça alguma documentação para ser comprovado, por exemplo, alguma coisa que ele não esteja de acordo? É plausível ou não seria? Veja só, plausível é. Por exemplo, eu dei o exemplo daquele gari da Conlurb, né? Que em linguagem popular é chamado de lixeiro. Lá o chefe dele pode dizer assim, olha, o senhor vai ter que me provar que professa esse credo, etc, etc. O cara, o cidadão que fez a objeção pode ir lá à casa que ele frequenta, pedir lá um documento, dizer que é frequentador da casa, enfim. E existe forma de você provar qualquer coisa que realmente você acredita. E mesmo que você não frequente nenhum templo, né? Você seja um cristão, mas você não frequenta uma igreja evangélica, mas não frequenta uma igreja católica. Você tem como provar pela tua vida que você é um cristão. Né? Você tem como
fazer essa afirmação. E, além do mais, cá entre nós, né, a não ser que a pessoa seja um mau caráter, etc., etc., ninguém vai fazer também, em tese, objeção de consciência para se livrar de um trabalho que ele é de competência fazer, porque a objeção de consciência vai estar num detalhe desse trabalho, não no conjunto do trabalho. Porque, volto por exemplo do gari, o maior trabalho não é pegar uma oferenda, né? É estar lá carregando toneladas e quilos de lixo todos os dias. Então, se aquilo é apenas um detalhe, realmente para o cara objetar fazer aquilo, é porque realmente há alguma coisa de preceito em torno dessa objeção. Na votação que houve no plenário, tiveram algumas polêmicas com relação ao projeto. Alguns deputados levantaram algumas questões, principalmente relacionadas a profissionais da área da saúde, onde o profissional da área da saúde pode se negar a fazer um aborto, mesmo ele estando previsto em lei, ou, no caso, algumas religiões que proíbem até a transfusão de sangue. Como é que os dois veem essa questão? Mas olha só, a transfusão de sangue, por exemplo, se eu não me engano, são alguns evangélicos, Testemunha de Jeová, salvo erro de memória, né? É você fazer a transfusão de sangue em você, né? É você não querer a transfusão, mas você não está interferindo na dos outros, né? Então, é uma coisa... E, além do mais, você não está partindo do pressuposto que, em qualquer momento, só existe um médico à disposição, né? Aí, se houver só um médico à disposição, no meu entendimento, imagine que eu fosse o médico. Ele chegasse aqui precisando de uma transfusão de sangue direta e você seria o doador. E eu tenho que fazer essa transfusão. Não tem mais médico nenhum. A objeção mais, para um cristão, a objeção de consciência maior, é o maior dom que Deus deu, qual é? A vida. Então não tem saída. Se for realmente uma situação que tenha que ser resolvida naquele momento, né? Não tem saída. Isso aí, então, não corre o risco de cercear o atendimento de saúde à população? De jeito nenhum, porque você tem um hospital, você tem uma clínica, etc, etc. Agora, quando é a vida que está em jogo e só tem aquele profissional, é com ele mesmo, pô, não tem. Aí é a vida. Se for imediato, né? O que é mais importante para qualquer religião? É a vida. Salvar a vida. E no caso das Forças Armadas, onde deixar de cumprir uma ordem de um superior pode ser encarado como uma quebra da hierarquia? Vamos lá. Primeiro, você, imagine, se alista voluntariamente para ser e faz um concurso para a Polícia Militar. A questão do Exército já tem uma legislação sobre a Polícia Militar, que a gente está falando do Estado. Você quis ir para a Polícia Militar, tá certo? E você o foi. Você vai para uma missão, fazer um determinado enfrentamento. Qual é a objeção de consciência que tem se você não quer matar ninguém, né? É você também preservar a tua vida. Então você só vai atirar em legítima defesa. O que é diferente de você trocar tiro, enfim. Então, há também nas Forças Armadas como você atuar dentro da disciplina e se ater a ela. E se ater aos teus princípios religiosos. Vou ter aqui o exemplo, você vai numa manifestação, você tem que coibir a manifestação. Se alguém vai quebrar alguma coisa, você tem a obrigação de prender essa pessoa, etc. Mas não precisa espancar, não precisa violentar essa pessoa, não precisa tomar nenhuma atitude além dos limites, mesmo que seja citado para isso. Porque tua crença religiosa, mas principalmente, não é nem crença religiosa, teus princípios éticos e morais não permite. Porque na maioria das transgressões, elas não são religiosas. Antes de serem religiosas, elas são éticas e morais. E aí a ética e a moral e a religião se confundem. Então, na verdade, o melhor termômetro para essas situações vai ser o bom senso, né? Como citou o deputado Ricardo Abraão. Mais do que a lei, inclusive, né? No princípio, primeiro cumprir a lei.
Se cumprir a lei, resolveu 95% dos casos. Porque, em geral, as leis estão dentro dos princípios éticos e morais. E sobra 5% para se dirimir nesse campo geral. Agora, como todo mundo gosta de riscar a lei, aí o campo se abre muito, né? Agora que o projeto foi vetado, qual seria o trâmite? O trâmite normal é o veto ser colocado à apreciação do plenário, né? É claro que sabemos que nessa casa veto não tem prazo, né? Mas a Constituição, o regimento interno, diz que tem. Se esse veto não for à pauta nos próximos 30 dias, nós podemos exigir que o veto venha à pauta, porque se o veto não for votado, bloqueia a ordem do dia. Então, tem o regimento nos protege para que ele seja votado. Em geral, às vezes custa ser votado, porque a gente não quer só que seja votado. A gente quer que seja votado e que sejamos vencedores. E para ser vencedor num veto, você precisa 50% mais um dos votos a seu favor. Então, você precisa de 36 votos para derrubar o veto. Então, a gente tenta ficar negociando um acordo para conseguir esses 36 votos, mas vamos conseguir. Tá certo. Desejar boa sorte, então, aos dois autores do projeto, agradecer pela presença aqui e o alerta